pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês a primeira resenha aqui, que particularmente é de uma série que eu gosto muito, a série Perdida, da autora Karina Ricci. Antes de mais nada, eu já peço para você que está chegando, se inscrever no canal, assistir o vídeo até o final e, se você gostar, deixe o seu like e também compartilha com seus amigos, com pessoas que vocês sabem, que também gostam de leitura. Só lembrando que pelo fato de que eu vou falar da série completa nesse mesmo vídeo, então terão alguns spoilers, porém nada que vá comprometer, que vá atrapalhar a leitura de vocês. Eu vou tentar ao máximo não entregar muito, vou falar somente o que eu julgar ser necessário. Isso sem contar nos personagens também que serão inseridos no decorrer da história aqui. E eu sei que assim como tem muito leitor que ama essa série, também tem muito leitor que não curtiu muito, que a leitura não fluiu, por vezes parou até mesmo no primeiro livro. E é por ele, claro, que nós vamos começar. Perdida. Nesse livro, somos apresentados a Sofia Alonso, uma típica jovem de 24 anos vivendo o auge de 2010. Detalhe que esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 2013, então estava ali na mesma época. A vida dela se resumia entre trabalhar numa empresa que ela não gostava muito e onde ela não se sentia nem um pouco valorizada, sair em encontros casuais com alguns caras de vez em quando e, claro, passar um tempo com a melhor amiga dela, a Nina, até o dia em que ela acaba viajando no tempo para o ano de 1830 e conhece o Ian Clark. Mas espera aí um pouquinho que já já a gente volta para esse ponto. Tudo começa a caminhar para essa viagem no tempo quando a Nina faz um convite para Sofia para elas irem num barzinho na sexta-noite, porque ela tem uma notícia muito importante para compartilhar com a amiga. A Sofia topa, até mesmo porque faz tempo que ela estava sempre sem tempo ou sem ânimo de ver a amiga, né, de saírem juntas. Então ela acaba saindo, ela acaba topando ir para esse barzinho, mesmo sabendo que ali também vai estar o Rafa, o namorado da Nina, que é um cara que a Sofia tem ali algumas divergências, digamos assim. Ela não gosta de algumas coisas do Rafa, né, alguns traços da personalidade do Rafa, tanto que ela não bota nem muita fé no relacionamento deles, porque eles ali também vivem se bicando e a Sofia, que não é nem um pouco fácil de se apaixonar, ela já vai logo julgando que não tem como ir pra frente aquele relacionamento pelas brigas que ela acaba vendo ali da amiga, as divergências do casal, etc. Ela vai para esse barzinho e lá a Nina compartilha com ela que ela tomou uma decisão muito séria do relacionamento e vai propor ao Rafa que eles fossem morar juntos para depois se casarem. A Sofia fica um pouco chocada com essa informação, mas tenta não demonstrar nem um pouco a decepção dela ou fazer comentários negativos a respeito de que ela não concorda ou que ela acha que não vai dar certo, para não estragar a felicidade da Nina. A partir de então, ela vai e bebe todas com os amigos para comemorar esse novo passo no relacionamento da Nina e do Rafa, e aí indo para o banheiro do barzinho que ela acaba por derrubar o celular dela na privada, para completar aí toda a frustração numa única noite. No sábado, apesar da ressaca, ela acorda logo cedo porque precisa urgentemente sair para comprar um celular, já que ela é totalmente ligada à tecnologia e às praticidades da vida moderna. Já na rua, ela entra na primeira loja que ela encontra e uma vendedora, senhorinha, um pouco estranha, mostra para ela um celular que está na vitrine, dizendo que é uma peça única e por isso não tem devolução e nem troca. A Sofia fica um pouco desconfiada, porque apesar do celular parecer ser de última geração, com um preço muito em conta, muito abaixo do mercado, ela também nota que a senhorinha parece hesitar um pouco se vai vender para ela ou não, por mais que a vendedora ali fique falando que aquele celular é tudo o que ela precisa. Por fim, apesar de toda a desconfiança, a Sofia acaba comprando aquele celular. E assim que ela sai da loja, tem uma praça, acho que logo em frente à loja ali, ela ia para onde ela vai e fica tentando ligar o aparelho sem muito sucesso. Quando ela já está decidida a dar meia volta e retornar para a loja para pedir o dinheiro de volta, surge uma luz branca muito forte no display do celular, fazendo com que ela não consiga enxergar nada ao redor e acabe tropeçando numa pedra ali da praça e caindo. Conforme a luz branca vai se dissipando, com aquele clarão todo indo embora,
a Sofia começa a notar que não tem mais nenhum sinal da cidade que estava ali até poucos segundos atrás. Não tem mais pessoas, prédios, carros, trânsito, nada. É só mato por todos os lados e uma estradinha de terra que ela avista um cavaleiro se aproximando. Quando esse cavaleiro chega até ela acaba pedindo ajuda ao rapaz, que é o Ian Clark, e ele desce prontamente do seu cavalo, preocupado ali com a situação, porque do nada uma moça no meio da estrada, no meio do nada, ele até acha que ela foi vítima de ladrões de beira de estrada. E ela também acha tudo muito estranho, ela fica se questionando por que ele está usando cavalo e não carro como todo mundo. Tanto que ela mesma acaba se convencendo de que talvez ele estivesse indo para um casamento ou até mesmo uma festa fantasia. Já o Ian, ele se oferece para levá-la até a casa dele em segurança, porque ele vai chamar um médico, que é o Dr. Almeida, para examiná-la, porque assim que ele falou que eles estão no ano de 1830, ela começou a rir, então ele deduz que na queda ela possa ter batido a cabeça e não tá muito normal não. Depois desse primeiro encontro deles, ela fica hospedada na casa dele e aí começam os clichês das histórias românticas. O Ian se apaixona pela Sofia, ela também se apaixona pelo Ian, mas ela demora um pouco para se dar conta disso, porque como ela nunca se apaixonou de verdade por alguém antes, ela não se toca logo de início. E também porque ela está focada demais em encontrar uma forma de voltar para o ano de 2010, para a vida dela, a rotina, essas coisas. Ah, e o celular que viajou no tempo com ela, e vocês já devem ter percebido ali que foi a causa dessa viagem no tempo, ele serve para aquela vendedora senhorinha lá do começo, a Abigail, se comunicar com a Sofia, né? Ela acaba se comunicando com a Sofia através de SMS que ela envia para o celular para a Sofia. E é numa dessas mensagens que ela informa para a Sofia que a Sofia está numa jornada que está só começando, o que faz com que a Sofia interprete que essa jornada, para chegar ao fim, ela precisa nada mais, nada menos que simplesmente encontrar uma forma de voltar para o presente. Então, por causa disso também que ela, de início, acaba que nem se dá muito conta do que ela está sentindo pelo Ian. Ela percebe algumas coisas, mas ela tenta não dar muita ideia pro Ian, ela sai de perto, ela acha que é bobagem e também que não faz sentido deixar rolar porque ela sabe que muito em breve ela vai estar de volta. Então é uma coisa que não vai ter futuro, não teria por que ela investir no Ian Clark. Enfim, já falei bastante a respeito desse primeiro livro. Eu falei bem o início da história, que é o que eu acho que chamou a atenção de muitos leitores para pegar esse livro aqui e ver o que vai dar. Inclusive a minha curiosidade ficou bem aguçada também para saber o que ia rolar daquilo. Não vou entregar os maiores detalhes, por mais que pareça que eu já entreguei a história inteira, podem ter certeza que não, vale muito a pena ser lido, tá? Eu super recomendo a leitura. Eu sou suspeita para falar dessa série, né? Assim como eu já falei no início do vídeo, eu gosto muito da série Perdida. Vamos para o segundo livro, então, da série, que é o livro Encontrada. Pois bem, aqui em Encontrada, a Sofia já está de volta ao ano de 1830 para a alegria do Ian Clark, que consegue enfim pedi-la em casamento. E aí ela começa a tentar se adaptar àquele século, compreender que a posição da mulher não é a mesma da qual ela estava acostumada aqui no nosso tempo. E eu acho interessante também que, apesar do Ian ter sido criado num tempo totalmente diferente do nosso, ainda assim ele tenta compreender e aceitar algumas coisas por parte da Sofia, por mais que as atitudes dela por vezes não condizem com atitudes femininas da época, ainda assim ele tenta ao máximo compreender o ponto de vista dela e aceitar também. A única coisa que ele não aceita é vê-la usando calças em público. Aí não. Aí a Sofia já passou totalmente dos limites de um homem conservador do século XIX. Esse livro eu acho muito interessante. Tem um acontecimento que eu achei super válido por parte da autora ter colocado aqui no livro,
que fica bem escancarado pra gente o quanto as informações antigamente eram totalmente escassas. Coisas que pra gente parecem ser óbvias demais, coisas que qualquer um sabe. Pro povo daquela época, eles simplesmente não tinham muita noção, né, o conhecimento que nós temos. E a Sofia, claro, tendo esse conhecimento, ela ajuda ali a desvendar o que está acontecendo, que eu não vou contar, mas que o povo já estava até considerando como uma maldição, coisa desse tipo. Acho bem válida a leitura desse daqui também. Se eu falar mais a respeito desse livro, eu vou acabar entregando sim algum momento chave dele. Podem ter certeza que o fato da Sofia e o Ian terem se casado não é tanto um momento chave, porque toda a história já estava se caminhando para isso mesmo. Nós que já estamos acostumados a ler romance, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o mocinho vai casar com a mocinha. Então não é nada assim que vá atrapalhar vocês quando vocês forem ler. Agora vamos seguir para o próximo livro então, que é o Destinado. Aqui em Destinado, a Karina nos traz uma narrativa pela perspectiva do Ian Clarke. Nessa altura do campeonato, o Ian já tinha se tornado o crush literário de muitos leitores, e nada mais justo que escrever um livro pela perspectiva dele também. E isso é algo que eu achei muito interessante. Eu sei que alguns leitores acharam um pouco maçante algumas partes desse livro, pelo fato de ficar voltando em alguns momentos chaves desses outros dois aqui. Mas eu achei que foi ok, até porque, por mais que fosse um acontecimento que nós já vimos anteriormente, ele estava sendo narrado pela perspectiva do Ian. Nós acabamos tendo o outro lado da moeda, né? A visão dele dos fatos, o que ele sentiu diante daquilo que estava acontecendo. Isso eu achei bem legal também. Fora que tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não vou falar, mas que em consequência ele acaba correndo o risco de perder a memória dele. Então, cada vez que ele dormia e acordava, uma parte da história que ele já havia vivido com a Sofia, ela é deletada da memória dele. Daí a gente a ficar revendo em forma de sonho dele alguns acontecimentos, algumas coisas que ele viveu, o que ele sentiu, etc. E só relembrando, né, eu esqueci de comentar, mas no final desse livro aqui, eles já têm uma filha, a Marina ou Nina, que a Sofia colocou esse nome em homenagem à melhor amiga dela, que ficou aqui no presente, no nosso século mesmo, e que, claro, ela morre de saudades dessa amiga. Já no final desse, nos leva a crer que está vindo, talvez, um novo bebê para a família Clarke, no final desse aqui. Vamos então para o próximo livro, que é o Prometida. Esse aqui já é mais voltado para Elisa Clarke, a irmã do Ian, e por quem nós, leitores apaixonados pela saga, já havíamos criado um grande afeto. Nele, vemos as incertezas e inseguranças de uma jovem do século XIX que foi prometida a se casar com Lucas, por quem ela é completamente apaixonada, e que já nos foi apresentado nos livros anteriores também. Uma coisa que começou a me incomodar muito nesse ponto da história e que se tornou muito presente durante a leitura foi a falta de diálogo entre os personagens. Diálogo assim na questão do entendimento mesmo. Eu entendo ali que a autora quis deixar bem claro na narrativa que tanto Lucas quanto a Elisa, eles eram muito orgulhosos e tal, mas cada vez que um decidia baixar a guarda e dar uma chance para o outro falava alguma coisa que desse para se interpretar de uma maneira negativa ou falava de uma forma bem rude, aí pronto, desandava tudo e eles voltavam para a estaca zero de novo. E esse desentendimento entre eles vale destacar que aconteceu devido a um acontecimento do livro anterior, O Destinado. Então, fica ali uma coisa, né, um gancho ficou o gancho, né, para esse próximo livro, e eles não falavam de forma aberta
para que fosse compreendida de ambas as partes o que cada um estava sentindo, o que aconteceu, e cada um ficava deduzindo o que bem entendia e o outro percebendo também, não fazia questão de desmentir, de falar, não, calma aí, não foi isso, não é desse jeito, né? Enfim. Apesar dos pesares, no final do livro, como todo clichê de história romântica, óbvio que eles acabam por se entender novamente e as coisas voltam ao normal, vamos dizer assim. E com isso vamos para o próximo livro então, que é o Desencantada. Deixa eu só pegar ele aqui. Confesso que eu fui bem sem expectativa a ler esse aqui. Assim tá rasgado, ó. Para que pecado. E eu acabo de notar que ele tá com a capa rasgada, provavelmente porque meu gato derrubou ele uma vez. Que absurdo! Olha aqui, ó, traquinagens. Quem tem gato deve compreender exatamente isso. Acontece. Mas voltando o foco aqui. Eu confesso que eu fui bem sem expectativa a ler esse aqui, muito porque ele é totalmente voltado para a história da Valentina de Albuquerque, uma jovem que lá no primeiro livro, no livro Perdida, ela era completamente apaixonada pelo Ian Clarke, deixando até mesmo a Sofia com ciúmes, e é claro, a gente que chipava com força a Sofia e o Ian acabou criando uma certa antipatia pela Valentina, muito também porque a mãe dela tinha o Ian como forte e único pretendente para se casar com a filha, coisa que a gente sabe que não aconteceu. Por vezes até acabando por forçar algumas interações entre eles lá no primeiro livro, no Perdida. Então a gente ficou meio, sabe, a Valentina meio que não descia muito. Por isso também que eu não tinha muita expectativa, eu não estava muito animada para ler a história dela, mas eu confesso que me surpreendeu muito e de forma positiva. A história dela parte de onde já tinha parado mesmo no decorrer da série. Nos livros anteriores, pelo fato da Valentina ser uma das melhores amigas da Elisa, então sempre tinha alguma passagem, a gente estava sempre por dentro dos acontecimentos em relação à Valentina também, o que estava acontecendo na vida dela. E eu achei interessante que o livro não ficou com enrolação, ele partiu de onde já tinha parado mesmo. Nos livros anteriores, aconteceu da Valentina ela perder a mãe dela, e com isso o senhor Albuquerque ele assumiu o compromisso e se casou com a até então amante Miranda. E a Miranda, por sua vez, depois de um tempo ali no relacionamento, né, no casamento, ela conseguiu persuadir o senhor Albuquerque que eles saíssem ali da cidadezinha e fossem morar numa cidade do litoral. Ela tinha os motivos dela para querer sair dali, mas isso só nos é apresentado no decorrer da trama. Tá? Eu acho que mais ali da metade para o fim da história que a gente começa a ter uma informação maior a respeito do que motivou ela a querer sair dali com a família toda e morar mais distante. E é aí que a história aqui começa, com a Valentina já vivendo essa nova realidade numa cidade onde ela não conhece ninguém e vendo que as coisas mudaram drasticamente na vida dela. Ela não tem mais vestidos novos, ela não participa mais de bailes da alta sociedade, nada disso. E conforme a gente vai se aprofundando da história, dá até um pouco de pena da Valentina, porque a gente percebe que o pai dela deixa ela totalmente de lado, só dá atenção para a madrasta dela, a Miranda, todos os gastos são voltados para a madrasta. E por vezes a Valentina é até tida mesmo como um peso ali na família, por já estar passando do tempo de se casar. Eu confesso que até eu fiquei assim, com pena dela, de verdade mesmo. E eu acho interessante que esse livro serviu, creio que não só para mim, mas para a maioria dos leitores, para que a gente pudesse conhecer melhor quem era aquela adolescente completamente encantada pelo Ian
e que ela mesma se deu conta depois de que não passava de uma paixonite adolescente, que ela nem tinha muita noção de que tipo de homem a atraía mais, essas coisas. Mas voltando, a visão que eu tinha da Valentina é que ela era uma garota totalmente bibelozinho, perfeita, cabelo sempre certinho, tudo nos mínimos detalhes. E aqui a Valentina, ela veio para desmistificar tudo isso. Ela mostra que ela tem sim boca para se defender, que ela não é aquela menininha boba que a gente achava que ela era, e que ela tem até a língua bem afiada. Isso fica bem claro quando ela conhece o Leon Navas, um capitão que está ali de passagem pela cidade dela. Eles se conhecem totalmente ao acaso quando a Valentina ela entra numa loja para tentar comprar, pechinchar um produto que ela quer comprar para dar de presente de aniversário para o pai dela. Com as poucas moedas ali que ela conseguiu economizar, ela tenta convencer o vendedor de baixar o preço do produto ou deixar ela pagar em suaves prestações, enfim. E o Leon Navas, ele entra ali naquela mesma loja, um armazém, eu não me lembro direito como que é chamado aqui na história, esse comércio que ela tá. E ele acaba se interessando também pelo mesmo produto, porém como ele tem condição de pagar realmente o que o produto ali vale, talvez até mais, ele acaba por ficar com o produto, fazendo com que isso deixe a Valentina bem irritada e ao mesmo tempo balançada com ele, mas meio que sem entender o porquê que ela ficou tão balançada com ele assim logo de cara. Todo clichê romântico, isso poderia ser apenas um encontro casual e eles nunca mais se verem, mas é claro que a vida ia dar um jeito de fazer com que eles se encontrassem em outras situações e se apaixonassem. E é nesse clima de romance que ela, quando tá num passeio no navio dele, ela sofre um acidente e cai em alto mar. E aí ela é resgatada, uma senhorinha junto com o irmão resgata ela da água e ela fica na casa dessa senhorinha passando uns dias até ela conseguir se recuperar, porque ela fica doente, gripada, enfim. Conforme ela vai se recuperando desse acidente, ela começa a repassar tudo o que aconteceu e ela vê que não foi um simples acidente, alguém empurrou ela do navio, né? Foi um atentado mesmo ali, a pessoa tentou matar ela. E ela tá disposta a voltar para a cidade. Essa senhorinha mora um pouco mais afastada, né, na praia. Ela tá disposta a voltar para a cidade usando de um disfarce para ela investigar as pessoas que estavam no navio e que teriam motivo para querer matá-la. E aí que toda a confusão começa, alguns momentos engraçados inclusive. E é com esses disfarces que ela vai descobrindo também alguns segredos. O segredo da madrasta. Também acaba por descobrir um podre dos seus próprios pais, uma coisa que ela nem em sonho poderia imaginar que fosse real, que tivesse acontecido. Deixa ela e a nós, leitores, também bem surpresos na história. Enfim, vale muito a pena a leitura desse livro aqui também. A Valentina, ela me surpreendeu porque ela se mostrou em vários momentos ser uma mulher forte que vai atrás do que quer e que tem boca para se defender. Claro que não se compara à Sofia, mas se formos levar em conta de que a Valentina é uma mulher totalmente do século XIX, criada naqueles costumes, ela é sim bem atrevida e tem um gênio bem forte no que diz respeito às mulheres daquela época. Um ponto que eu acho bem legal destacar aqui são os diálogos entre ela e o Leon, sempre ácidos, um fazendo questão de cutucar o outro. E isso rola de uma forma tão natural que fica impossível não se divertir e se encantar pelos dois. Devia dar ouvidos ao que a sua mãe diz, alertou o capitão um tanto ríspido. Marinheiros como eu costumam devorar mocinhas inocentes como a senhorita antes do café da manhã. Não sou nenhuma mocinha inocente, ao menos no que se referia à minha idade. E sei o que está tentando fazer, mas adianto que não vai funcionar. Duas largas sobrancelhas se ergueram de um jeito debochado, como se perguntassem, sabe mesmo? Está tentando me convencer de que é assustador, senhor.
para que eu saia correndo deste armazém e então possa ficar com a caixa de charutos. Isso não vai acontecer, capitão. Eu não tenho medo de você. Mas deveria ter. O paletó ficou mais justo nos ombros conforme Leon cruzou os braços. Não sou o tipo de homem que você está acostumada a ter rastejando aos seus pés. Não tenho o hábito de me relacionar com répteis. Na verdade, tenho horror a eles. Não suporto nada rastejando perto de mim. Creio que depois desse livro aqui, o Capitão Leon Nava se tornou o crush literário de muitos leitores, por vezes até mesmo desbancando o Ian Clarke, graças aos Miss Sirena, que ele fala para Valentina no decorrer da história. Por fim, Desencantada é um livro que eu me surpreendi de forma muito positiva, como eu já falei. Eu gostei muito de conhecer esse lado da Valentina, e eu me arrisco a dizer até que de todos da série, esse é um dos meus favoritos. Com isso, então, vamos para o sexto e último livro, O Indomada. Em Indomada, a história é mais voltada para as filhas da Sophie e do Ian, a Marina e a caçula Ana Laura. Aqui já se passaram 20 anos, a Sophie e o Ian já estão com quase 50, com duas filhas adultas com gênios totalmente diferentes. Enquanto a Nina ela é mais explosiva e não pensa duas vezes para socar a cara de algum atrevido que tenta cortejá-la, a Ana Laura, por sua vez, já é mais doce e sonhadora. Apesar das diferenças, elas são unha e carne e estão dispostas a fazer o que for preciso pelo bem-estar uma da outra. Uma coisa que eu já não tinha gostado no livro Prometida e que voltou com força total também aqui em Indomada é, novamente, a falta de diálogo entre os personagens, causando desentendimentos, confusões. Eu entendo que isso é importante para a trama também, mas por vezes a leitura acaba ficando um pouco chata, porque coisas que seriam facilmente resolvidas e compreendidas com simples diálogo, por causa dessa confusão toda, acaba tomando uma proporção bem nada a ver. Ao mesmo tempo em que a história quer passar a imagem de que elas são sempre unidas, unha e carne, em nenhum momento eu vejo elas se abrindo uma para outra, contando segredos, buscando conselhos, desabafando, nada. A Nina acaba por nem se dar conta de coisas um tanto quanto óbvias por parte da irmã mais nova. Ela só se dá conta porque alguém ali percebeu e comentou com ela a respeito da Ana Lu. E ambas ficam nessa de decidir por conta própria o que fazer, achando que estão sempre fazendo a escolha certa em prol da outra, em nenhum momento cogitando procurar a outra para contar o que está acontecendo e ouvir a opinião da irmã também, se tudo bem tomar aquela decisão, ou se a irmã tá nem aí para aquilo e não precisa abdicar de si mesma por causa de mim, e com isso acabarem decidindo juntas o que fazer diante daquela situação que está acontecendo. E por falar em falta de diálogo, também tem a Sofia e o Ian, que apesar de se amarem muito, acabam se desentendendo também. Logo no começo do livro, a gente já fica meio que sem entender nada do que tá rolando. A gente só sabe que a Sofia tá magoada e se sentindo traída pelo Ian, porque ela descobriu que ele omitiu dela uma informação muito importante no decorrer de todos esses anos. E ela fica irredutível em sentar e conversar com ele para se entenderem ali, para ver o lado dele, o porquê que ele julgou necessário esconder dela e ocultar essa informação, porque que ele não quis compartilhar isso com ela. E isso eu também achei bem chato por parte da Sofia, porque apesar da idade, né, a gente esperava ver uma Sofia mais madura e também depois de tantos anos de relacionamento, né, vê-la com uma postura assim mais, como que eu posso dizer, compreensiva, de sentar e conversar ali dentro do relacionamento. Não é nada disso que a gente vê, não. E eu confesso que eu fiquei até com um pouco de dó do Ian nesses trechos da história, porque a gente vê que ele tá sofrendo muito, porque ela não quer nem conversar com ele, nada. Ele fica ali se sentindo de mãos atadas, porque ele pensou que ele estava fazendo uma escolha certa, né, de querer poupá-la de certa forma, de ficar compartilhando uma informação que ele julgou que fosse uma coisa à toa, que fosse só fazer ela esquentar a cabeça à toa, se preocupar e tal, e no fim vira toda essa bola de neve aí
E a gente acaba por ficar até angustiado nesses trechos por conta disso, pelo fato dela não estar nem querendo conversar com ele. No mais, por se tratar de uma história de romance, ambas ali têm os seus momentos, os seus envolvimentos, a descoberta do primeiro amor, o que eu acho bem fofo, principalmente a Ana Lu. Eu gostei bastante dos capítulos dela, e depois de tantos desentendimentos, de tanta confusão, é claro que as coisas acabam por se ajeitar. Então é isso, essa foi a minha resenha da série Perdida. Muito obrigada por assistirem até o final. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo seu comentário se você já leu todos esses livros, quais você mais gostou. Ou se você não leu, se você está na expectativa de logo começar a ler também. Compartilha com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que vocês sabem que gostam de leitura também. E vale ressaltar que em breve teremos a adaptação de Perdida nos cinemas. Eles já começaram as filmagens e a estreia está prevista para 2023. O elenco conta com Giovanna Grigio no papel da Sofia, Bruno Montalioni interpretando Ian, além de nomes como Natália Falcão, Bia Arantes, Luciana Paz, entre outros, compondo o elenco da produção. Agora é aguardar para matarmos o nosso desejo de assistir Perdida nos cinemas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!